Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Fazia tempo, né, que você não escutava isso. Também faz tempo que eu não gravo nada aqui, mas como todo bom filho, um dia volto a casa. Não sei se é assim o ditado, mas tudo bem. Então, vamos dar início a mais um vídeo da Gerocência, né? Este canal aqui, que também é uma oficina, mas que também é um espaço onde a gente discute temas relativos a envelhecimento e velhice. E é isso aí. Então eu gostaria de dar um start, um pontapé inicial, nesse vídeo com a seguinte questão. Por que uma pessoa não idosa fala sobre velhice? Não seria uma apropriação indevida? Uma pessoa que não é idosa, não vive a experiência de ser velho, então está capacitada para falar sobre velhice? Será que ela deveria opinar sobre esse assunto? Eu já escutei, hora ou outra, discursos relativos a este tema. E por vezes isso me incomoda, por vezes não, mas eu acredito que as discussões não devam ser pautadas somente em afetos, né? E sim em jogar luz ou sombra, a depender daquilo que faz com que a gente enxergue melhor alguma coisa, nessa questão, para que a gente consiga ter mais clareza, né, nitidez sobre o assunto também. Então vamos lá. Porque eu, com 23 anos, faço textos, vídeos, produzo debates sobre envelhecimento e velhice? Motivo número 1. Eu sou gerontólogo. Ser gerontólogo significa passar no mínimo 4 anos da sua vida estudando produções tecnocientíficas de várias áreas do conhecimento humano que se debruçaram sobre envelhecimento e velhice. Isso significa integrar conhecimentos de biologia, medicina, enfermagem, nutrição, fonoaudiologia, fisioterapia, educação física, psicologia, serviço social, direito, antropologia e sociologia para me formar como um potencial gestor de atenção. Isso não significa de forma alguma substituir profissionais. Significa integrar esses conhecimentos focados na atenção à pessoa idosa. Isso me dá uma grande responsabilidade. Estar alicerçado na ciência, não em achismos. E isso faz com que muita gente que ainda não atingiu a velhice se interesse por essa fase da vida. E isso deveria ser ruim? Aliás, será que ao longo da história todos os profissionais que se interessam e versam sobre envelhecimento e velhice são idosos? Eu acho que não. Motivo 2. Não se trata somente de velhice. A velhice é uma etapa da vida que começa em uma certa idade. Aqui no Brasil começa aos 60 anos. Mas envelhecimento é algo que abarca a todas as pessoas. Todas as pessoas. Envelhecimento é um processo que, se não começa na concepção, começa no nascimento. E envelhecer significa passar por transformações. Lidar com novos papéis. E lidar com novos desafios não é uma exclusividade da velhice. Um adolescente, por exemplo, já não é mais uma criança e é cobrado para que cada vez mais suas escolhas e atitudes se orientem para a vida adulta. Aliás, na vida adulta a pessoa tem que gerar renda, garantir a sua independência, cuidar de outras pessoas, se relacionar. Então vamos usar aqui a analogia do videogame da vida real. Mesmo que não sejam experiências lineares e homogêneas, isso é, tudo do mesmo jeito dentro de uma certa idade, a gente pode afirmar com toda certeza que todo mundo passa por transformações ao longo do seu curso de vida. À medida em que, digamos, a pessoa passa de fase. E cada escolha que a gente faz em uma fase pode afetar a fase seguinte. Quer um exemplo? Os hábitos alimentares que a gente cultiva ao longo da nossa vida pode, entre tantos outros fatores,
influenciar no aparecimento de doenças crônicas ou condições crônicas, como diabetes e hipertensão arterial. Aliás, essas duas coisinhas têm uma alta taxa de prevalência entre idosos. Ou seja, comportamentos alimentares lá de trás podem influenciar em como nós estaremos quando atingirmos a velhice. Mesmo as relações que a gente cultiva, né? O jeito que a gente lida com nossos pais, nossos irmãos, nossos amigos, ao longo da vida, pode dizer muito sobre como pode ser ou não a nossa rede de suporte quando atingirmos uma idade mais avançada. Então, acha mesmo que a gente só deve começar a pensar em velhice quando a gente ficar idoso? Eu acho que é melhor não. Motivo 3. O mundo não respeita os idosos. Então, de fato, existe uma concepção geral vigente que não privilegia a pessoa idosa. Existe uma concepção de velhice que não é integrativa de todas as velhices possíveis. Existem muitos mitos e estereótipos em relação ao idoso. A gente ainda tem, coletivamente, uma visão pessimista e decadente da velhice. Só que somos todos, de uma forma grosseira, produtos do nosso meio, né? Então, eu particularmente acho difícil dizer que o mundo não respeita a pessoa idosa e excluir, às vezes, o próprio idoso desta equação, entende? Nem sempre o próprio idoso respeita o idoso. Então, não necessariamente somente quem é jovem, quem não tem a experiência do envelhecer, que não se comporta, que não possui atitudes que são favoráveis ao envelhecimento e à velhice humana. O próprio idoso. Será que em algum momento da nossa história nós experimentamos uma plenitude máxima em relação ao respeito com a pessoa idosa? Será que, se formos analisar notícias do começo do século XX, onde colocava-se velhinhas de 42 anos, velhinhas, seria isso uma atitude plenamente respeitosa? Ou como tivemos relato no próprio grupo do WhatsApp Solidário, uma pessoa atingia 50 anos e era tratada como coisa descartável? Eu entendo muito que as pessoas costumam dizer: no meu tempo se respeitava idoso, porque sempre houve essa aura de entender idoso como o sábio, né? O velho como o sábio. Mas será que todo velho é sábio? Será que essa característica que imputamos tanto a uma pessoa idosa também não é um preconceito? Será que não estamos hoje também, por mais que pouco, mas avançando no que se diz respeito ao envelhecimento e velhice, ao respeito à pessoa idosa? Será que, se compararmos com 30, 40 anos atrás, nós não falamos muito mais de velhice do que outrora? Será que o vespeiro do envelhecimento era tão cutucado há 30, 40 anos quanto ele é cutucado agora? Será que isso é tão difundido? Será que as pessoas de antes sabiam que nós estamos caminhando para ser uma nação envelhecida? Motivo 4. O Estatuto do Idoso. Então, o próprio Estatuto do Idoso, em seu artigo 3º, né, título 1, artigo 3º, diz o seguinte: é a obrigação da família, da comunidade, da sociedade, do poder público assegurar ao idoso com absoluta prioridade a efetivação do direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação, à cultura, ao esporte, ao lazer, ao trabalho, à cidadania, à liberdade, à dignidade, ao respeito e à convivência familiar e comunitária. E no seu parágrafo único, a garantia de prioridade compreende, entre tantas outras coisas, a parte 6, a capacitação e reciclagem dos recursos humanos nas áreas de geriatria e gerontologia na prestação de serviço aos idosos. O que significa?
capacitação e reciclagem de profissionais na área de geriatria, de gerontologia, na prestação de serviços. Ou seja, para prestar um bom serviço à pessoa idosa, o profissional tem que ser capacitado geriátrica e ou gerontologicamente. Ou seja, se a gente tem uma gama de profissionais que não necessariamente podem ser idosos, né? Podem ser, mas podem não ser, esses caras têm que entender de pessoa idosa. Esses caras têm que entender de velho. Esses caras têm que entender de envelhecimento. Esses caras têm que entender de velhice. Logo, estudar velho é algo que está compreendido na lei. Não à toa existem muitos esforços para que, para além da graduação e pós-graduação, o ensino sobre o envelhecimento seja colocado no ensino básico, para que cada vez mais falar sobre envelhecimento e velhice seja uma tarefa cotidiana, seja uma tarefa familiar, seja uma tarefa basal na vida das pessoas. Não é um tema que deva ser exclusivamente para velhos. Ou seja, só venha falar comigo de velhice quando você for um velho. Poxa, se for para ser assim então a gente só vai pensar em muitas consequências boas e ruins que possamos vir a ter quando atingirmos uma idade. E planejamento de vida, planejamento financeiro, e as relações que a gente cultiva, e como queremos estar. Será que essas preocupações não podem entrar no rol de pensamentos de pessoas mais jovens? Bom, pessoal, são reflexões, né? Reflexões recentes da minha pessoa. Acho que esses vídeos são gravados mais também para colocar pulga atrás da orelha, mas também para tirar um pouco desse status quo que temos em relação a envelhecimento e velhice, né? Então compartilhe isso com as pessoas, né? Comentem também se concordam, se discordam, né? Expliquem seus pontos. Comentem também sugestões de temas que vocês gostariam que fossem abordados aqui. Compartilhem com as pessoas em grupos de WhatsApp, redes sociais, que vocês, porventura, utilizam. E acho que até o próximo vídeo. Até o próximo vídeo. É nóis.